Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é ser exemplo mesmo na prisão. O texto vai falar o seguinte: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Esse texto está lá em Gênesis 39, do verso 20 ao 23. Então até aqui a gente viu um pouco da história de José. Como ele teve aquele sonho, como ele foi contar ali para os seus irmãos, como muitas vezes ele errou de entregar os seus irmãos ali para os seus pais, como ele foi vendido e como ele teve a vida mudada, a vida transformada, não só por ser vendido como escravo, mas teve ali a sua personalidade transformada. A gente já viu ali também que ele ficou na casa de Potifar e tudo que ele fazia era abençoado ali por suas mãos. E por conta disso, a mulher de Potifar tentou ali ter um relacionamento com José, e José, ele foge porque ele não queria trair ali Potifar, que era o seu senhor. Então, desde o momento que José ele é entregue ali, vendido como escravo, a gente vê um exemplo na vida de José. E quando José ele vai preso por algo que ele não cometeu, porque a esposa de Potifar acusa José de ter tentado abusar dela, e José ele foge por conta disso, e depois ele vai preso ali de forma errada, porque na verdade quem tentou abusar foi a mulher de Potifar e não José. Até a gente falou lá quando a gente estudou sobre isso. Se você não viu, clica aqui em cima para ver esses vídeos das últimas semanas, mas a gente falou sobre isso, sobre o caráter de José diante da situação de tentação. Diante de uma situação de tentação, José fugiu. Ele simplesmente mostrou ali um bom exemplo. E agora ele estava ali preso injustamente. E agora José, ele poderia reclamar com Deus, ele poderia murmurar, ele poderia estar insatisfeito, infeliz. Só que José, ele foi transformado a partir do momento que ele foi vendido ali como escravo. Ele passou momentos difíceis ali na vida dele. Talvez um momento de deserto muito difícil. Talvez, se não o mais difícil. Até então, até essa prisão que ele enfrentou. Ou talvez os momentos que ele era escravo eram até mais difíceis que ali quando ele estava ali na prisão do Egito. Porque por mais que ele estava preso, o Egito tinha tudo. Tinha comida, tinha tudo. Em outros momentos da situação em que ele era um simplesmente escravo, talvez ele não tinha tantas coisas como agora ali na prisão. Então, sendo o que for, foi um dos momentos mais difíceis da vida de José. E José ele poderia reclamar, José ele poderia questionar a Deus por que tudo isso estava acontecendo, ele poderia murmurar, mas José ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele já era um exemplo ali na casa de Potifar e agora ele se torna um exemplo ali na prisão. O texto vai dizer que tudo o que José fazia, Deus concedia bom êxito. Em tudo que José realizava. Porque ele fazia ali com algo com bondade, algo ali em perfeição. É aquilo que o texto lá no Novo Testamento fala, tudo que a gente for fazer para o Senhor e não para os homens. E é isso, José já tinha essa consciência há muitos anos antes desse texto ser escrito. José já tinha esse entendimento que ele deveria fazer para Deus. E por conta disso, ele conquistou a simpatia ali do carcereiro, daquelas pessoas que estavam ali, do chefe dos carcereiros e de todos que estavam ali, sendo José um dos grandes responsáveis ali pela prisão. E tudo que ele punha à mão, tudo que ele realizava, era feito da melhor maneira possível. Deus dava êxito ali para José. Então isso serve de exemplo para nós, serve de recado para nós, porque às vezes a gente está num lugar que a gente não quer estar, a gente está numa profissão que a gente não quer estar, e a gente começa a reclamar e murmurar, começa a reclamar para Deus, fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou trabalhando nesse lugar? E se a gente pensar da mesma forma que José pensou, fazer tudo da melhor forma possível, Deus vai nos honrar da mesma forma que honrou José. A gente vai ver nas próximas semanas que José ele sai ali do lugar ali onde ficavam os presos, como ali um responsável ali dos carcereiros, como uma pessoa ali que ajudava aquelas pessoas que estavam presas para ser ali um governante
de todo o Egito. Ou seja, Deus estava com José em todo o tempo e nunca o abandonou. Da mesma forma que Deus estava com José, ele também está comigo e com você. Então ele não vai te abandonar. Se você está em algo que você não quer estar agora, confie em Deus, porque ele tem o melhor para a sua vida. E se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. No tempo dele, não no tempo nosso. Então é somente confiar em Deus. Assim como José confiou e fazia tudo da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Também pode mandar nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.